Lição de número 10, 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. O plano de livramento e o papel de Esther. Essa é a lição que estaremos tratando nessa manhã. Nosso texto áureo se encontra em Isaías 64, 4. Você que está a sua revista em mãos, faça uso dela. Se você estiver sem, acompanhe na Bíblia. O texto áureo diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Verdade prática é dos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Leitura bíblica em classe, livro de Esther, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo de número 17. Convido a te colocar de pé neste momento. Depois Esther, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Vou ler o primeiro versículo. Os irmãos nos ajudem na leitura. Esther capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelo justo, para os lançar a perder. Também lhe deu uma cópia da lei escrita que se estava publicará em Susã, para destruir, para mostrar a Esther que lá estava de fazer e saber, para que ordenar fosse teu rei e lhe pedisse suplicamente a sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque a Mardoqueu, e mandou dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei entender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas ai de todos os outros judeus. Porque se todos te decalares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para o judeu, mas tu e tua casa, de teu pai, parecereis que não sabe para qual tempo como chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de vestes reais,
e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu o que, vendo o rei, a rainha Ester estava no pátio. Ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até mandar do rei se dará. E disse Ester: se bem parece ao rei, venha o rei de Amã, hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandamento do rei. Aleluia. Glórias a Deus. Essa manhã vamos aprender a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Ester. O evangelista Hermes estará ministrando esta lição nessa manhã a nós. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso entendimento, usar a vida do servo de Deus, para que possamos aprender uma vez mais a respeito deste grande assunto que estamos estudando. Deus que governa o mundo e cuida da família, através da história de Ester. Evangelista Hermes. Paz do Senhor, queridos. Amém. Muito bom dia. Que nós possamos, nesta manhã, entregar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Estaremos orando neste momento, já com o irmão Franciel. Através do nosso coração. Amém. Soberano Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos e louvamos, Senhor, por essa manhã gloriosa na sua presença. Que possamos, Senhor, estar aqui, que o Espírito Santo, Senhor, se faça presente nesse local. Que possamos, Senhor, aprender da tua santa e doce palavra. Pai querido, use, Senhor, este teu filho que vai ministrar. Que possa, Senhor, entrar em nossos corações, entrar em nossa mente. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, poderem se sentar. Queridos, esta lição de número 10, como já foi mencionado aqui, hoje é impossível não mencionarmos, é o Dia Nacional de Missões. Que o Senhor possa brotar em nossos corações o desejo de ganharmos almas, não só aos missionários que estão distantes, mas que nós possamos fazer a missão local, que é ganharmos almas para o reino de Deus. Queridos, o tema da nossa lição de hoje fala sobre o plano de livramento e o papel de Ester. Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Às vezes nós ficamos indagados, querendo saber qual é o meu papel, por que eu nasci, por que estou nessa cidade. Poderíamos estar em diversos locais e Deus sempre tem um propósito para nós. Aonde você for, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde você estiver, Deus tem um papel para você. E que nós possamos entender qual é o nosso papel. Assim como Ester entendeu o plano de Deus. Mais do que eu entendeu qual era o propósito de ter criado Ester. Então nós vamos entendendo ao longo da nossa vida por que fomos chamados. Ninguém foi chamado para ser membro de banco. Membro de banco é prego, é parafuso. Esse é o membro do banco. Nós fomos chamados para um propósito, para governar aquilo que o Senhor tem nos concedido. No texto áureo, Isaías 64:4, a última parte do versículo diz assim, que trabalha para aquele que nele espera. Quem trabalha? Deus. Se nós estivermos na posição que Ele nos chamou,
Deus vai trabalhar em favor da nossa vida. E aí nós vamos entendendo por que às vezes passamos por situações, por que passamos por um problema, para que Deus possa nos usar lá na frente. Nós vamos adquirindo experiências na nossa vida. A nossa vida, ninguém aqui é o dono da verdade, mas com o tempo nós vamos adquirindo experiências, né? Se a gente for pegar alguma situação que nós já vivemos, puxa vida, por que eu passei por isso? Lá na frente, Deus vai te usar para aconselhar alguém, para orientar, para você contar a sua experiência, para que aquela pessoa que está passando, talvez por um problema parecido, você possa então compartilhar a sua história. Uma das coisas mais lindas que eu acho é experiências. A gente contar a história dos outros é legal, mas você contar aquilo que você viveu, isso é maravilhoso. Aquilo que Deus faz na nossa vida, né? E o plano de Deus era o que? Livrar o seu povo. O plano de Deus não era livrar apenas a rainha. Não, o plano de Deus era dar livramento ao seu povo. E nós vemos isso no decorrer da história. Na verdade prática, diz assim, e nos momentos dramáticos da vida, isso é da nossa vida, quantas vezes não vivemos problemas dramáticos, situações delicadas, né? Que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele. Irmão, quando a gente se encontra em alguns problemas que surgem, é ali que você aprende a confiar em Deus. Porque falar, é fácil falar, né? Ah, eu confio em Deus. Quem confia em Deus? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo confia. Mas a nossa confiança é quando nós vivemos o problema. Todos os discípulos que estavam no barco com Jesus, todos confiavam em Jesus? O que vocês acham? Não? Mas todos seguiram uma ordem. Sim. Deus disse, olha, suba no barco e vai para o outro lado. E a confiança? Eles já tinham passado por uma situação. Eles já tinham visto sinais, mas Jesus estava com eles, né? Agora eles estão vivendo a sua própria experiência. E eram homens vividos. Quantas vezes eles não tinham ido ao mar? Nem todos ali eram pescadores, mas a maioria deles tinha experiência. E nessas experiências é que nós aprendemos a confiar em Deus. Quando Jesus fala assim, não, fica tranquilo, não precisa ter medo não. Pedro fala assim, se é tu mesmo, deixa eu ir ao teu encontro. O único que teve a experiência de andar sobre as águas foi Pedro. Olha que experiência, imagina Pedro pregando e contando aquilo que ele viveu. Eu contar a experiência de Pedro é uma coisa, agora Pedro contando a experiência que ele teve é outra coisa. Eu posso colocar aqui a minha perspectiva, como Pedro se sentiu, mas Pedro contando a sua experiência é outra coisa. E que nós possamos ter experiências com o Senhor. Porque aí nós vamos valorizar aquilo que recebemos dele, que é a nossa salvação. Vamos lá para a introdução. Nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado. Todas as províncias, o dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob a sua direção. Porque há situações na nossa vida que não tem solução. Que você olha e fala assim, puxa, para onde eu vou? Se eu for para cá, o bicho pega. Se eu for para lá, o bicho come. E aí? Como é que a gente vai lidar com situações? E aí é hora
da gente praticar aquilo que aprendemos. E a prática leva à perfeição. Quando você passa a confiar em Deus alguma coisa, você precisa tirar a sua mão e deixar Deus agir. Isso não quer dizer que você vai desistir. Pelo contrário, você vai confiar e a sua oração vai te fazer agir. Deus não vai vir fazer para você. Nós vamos ver no decorrer da lição que eles oraram, jejuaram, mas a ação foi de Esther. Nós temos que nos preparar, temos que estar preparados para lidar com esses problemas no nosso dia. E o livramento, ele virá. Ô irmãos, eu estou precisando de um livramento. Confie, busque, tome orientações, clame, que Ele é aquele que nos responde. Nós servimos um Deus que Ele não é feito por mãos de homens. Nós servimos um Deus que responde às nossas orações. Isso é maravilhoso, confiar em Deus. É saber que Ele responde às nossas orações. O perigoso plano e o temor de Esther. Quem pode ler para mim esse tópico? Repete essa parte assim, ver se eu entendi melhor. Tem coisa que não tem solução? Tem. Para você não. Para Deus, toda a solução é dele. Para nós, nem tudo é resolvido. Você derrubou um copo d'água. O seu limite é o quê? Secar, né? Você vai recuperar a água que você derrubou? Então a solução, muitas das vezes nós não temos ela. Mas Deus é aquele que age para que a gente possa resolver aquele problema. Entende? Quem vai ler? Pode ler. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. No palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, e as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem da matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rasgou-se aos seus discípulos que não o deixassem só. Queridos, veja, lamento e choro. Quando recebemos uma notícia ruim, é normal nos abalarmos. Isso é normal. Você pode ser o mais crente da face da terra. Quando você recebe uma notícia ruim, é normal nos abalarmos. Isso faz parte da nossa vida. Mas se conformar é outra coisa. Nós precisamos o quê? Lutar diariamente com aquilo que nós recebemos. Por exemplo, você chega para trabalhar, um belo dia, seu chefe te chama uma pessoa, você está demitido. Por quê? Por quê? Não, é um corte de gasto e quem fica feliz? Diferente daquele que quer, né? É outra situação, mas aquele que não quer, ele vai se abalar. E
se ele se abalar, imagina ele chegando em casa. Fui demitido, mas por quê? Não sei. Simplesmente um gole de gasto. Não tem que não ficar abalado. Você ir no médico, fazer uma consulta, quer sentir uma dorzinha aqui, uma ali e tal, e você vai no médico, e o médico fala para você, ó, você está com uma enfermidade, está com câncer. Não, quem não se abala? Isso é normal. O comunicado chegou para o povo. O guarda pegou aqui lá e falou assim, meu Deus, e agora? Para que é que eu fui chamado? Por que é que eu estou aqui? E aí começa, né, o lamento, a busca, o entendimento, para que se fazer. E aí, olha o que diz aqui, né, o escritor, compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas certas. Porque não adianta compartilhar o meu sentimento com uma pessoa que vai me jogar mais para baixo. Não adianta eu compartilhar o meu sentimento com um fofoqueiro. Tem que procurar uma pessoa idônea, meu pastor, né, um irmão de responsabilidade, para que eu possa me desabafar, chorar. Isso faz parte da nossa vida. Eu estava um dia desses, né, me preparando para o plano de leitura, mas de repente um amigo me ligou, lá no Mato Grosso, em prantos, chorando mesmo. Disse, Emerson, cara, eu preciso desabafar. Eu falei, ô meu amigo, pode falar. E ele chorando, soluçando, falou, eu ouvi, orientei. Eu falei, muito obrigado por você ter me ouvido. Às vezes nós precisamos colocar para fora o nosso sentimento. Ou ir ajudar ele daqui lá, não tinha como. Ele não precisava de um recurso financeiro, ele precisava ser ouvido. Quantas pessoas não estão sofrendo porque não conseguem desabafar com as pessoas certas? Com as pessoas certas. E aí se faz necessário e nos fazer bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o seu coração também para os discípulos, que não o deixassem. Irmão, faz parte da nossa vida o sofrimento. E aí, olha o que diz o salmista, no Salmo 102, no verso 23. Abateu a minha força, no caminho, abreviou os meus dias. O que é abreviar os dias? Morrer, irmão. Ele se abateu, ele sofreu, passou por circunstâncias que levou ao abatimento da sua força. Não existe, né, por mais que a gente goste, né, eu gosto de um filme de ação, de aventura, de super-herói. É legal ver isso. Mas nós não somos super-heróis. A nossa força está em Cristo. É ali que está a nossa confiança. Nós podemos olhar para A, para B, puxa, como fulano é forte, como fulano é diferenciado, mas nós somos falhos. Uma hora eu posso falar alguma coisa que te magoa, uma hora eu posso fazer um gesto que vai te jogar para baixo. E aí tem muita gente que abandona a fé, sai da igreja por causa de outras pessoas. O que? Jesus, quem conhece? Pode falar. Paz para todos. Dentro da lição e dentro de toda a Bíblia, nós vemos que o plano de Deus ele vai se cumprir de maneira fiel, mas de que maneira vai estar o servo de Deus? Nós olhamos aí, nós temos várias pessoas que estavam na presença de Deus, igual Esther também estava, porque ela é ensinada pelo parente, instruída,
menor do que o dos outros. Não estou falando isso, porque a honra e a glória é de Jesus, Ele que tirou. Eu não tinha força para sair. Mas aí depois eu me acho, cara, e eu tomo uma decisão na minha vida por mim mesmo. Aí eu mudo de ministério, eu mudo de cidade, eu mudo de serviço, eu mudo de comportamento, eu mudo as minhas redes sociais. E lá na frente, isso aí vai ocasionar grande problema na minha vida, porque o plano de Deus ele vai se completar. Eu estando lá ou não, se eu não estiver na presença dele, vai completar comigo. É justamente o que o Mardoqueu falou para Esther. É um exemplo que eu estou dando, meus irmãos. Com qualquer um aqui. Mas se você não estiver lá, ele vai usar o outro. Porque tem muitas pessoas que acham assim, é comigo só e acabou. Não, se você não quiser fazer aquilo que Deus mandou, ele vai levantar outro e vai fazer. Aí você vai falar, mas aquele fazia bem menos do que eu, na maneira bem mais simples, eu sabia mais, mas você não quis fazer. Então, Deus, Ele tem um plano, e o plano dele vai se completar. Se Ele tem nós como ferramenta, que nós possamos ser usados na mão de Deus, para a honra e glória dele. Deus não se limita a pessoas. O tema da nossa revista é Deus é que governa o mundo. Ah, não, só vai o grupo, só vai para frente se eu estiver na frente. Não existe. E Esther estava ali na presença e esperando ir fazendo o quê? Adquirindo conhecimento através do quê? Da hierarquia da onde ela morava, que ela vivia, tudo, e continuou naquela vivendo da maneira que ela era. E aí a gente tem um provérbio que diz, ó, ensina o menino no caminho em que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Esther aprendeu o caminho. Ela foi instruída pelo tipo. Ela foi ensinada os seus princípios. Fidelidade no princípio. E ela praticou aquilo que ela havia aprendido. E quando nós colocamos tudo aquilo que nós aprendemos na prática, meu irmão, não tem como ter uma vida de qualquer jeito. Não tem como. Seremos usados por Deus, seja qual for a circunstância. E aí, evangelista, só complementando, eu também estava numa certa época, isso há uns 8 anos atrás, em Goiás. E 20, 30 pessoas daqui de Palmeiras, ele trabalha para lá, trabalha para cá, e de vez em quando você conversa bastante com bastante gente. E deu de eu conversar com uma pessoa, umas 3, 4 vezes. Mas eu não perguntei se ele era crente, se não. Aí ele chegou e falou assim: você é evangélico, né? Eu sou do ministério tal, assim, assado. Ele falou: deu para ver, porque olha só o que ele falou, todos os outros paulistas é diferente de você, todos não que eu estou querendo ser melhor que o outro. Por quê? Porque a conversa é diferente. Aí, meu irmão, Não nós é, precisamos ser luz. não é a minha honra, é a honra de Cristo. Entendeu? E com os outros conversa diferente. Eu não perguntei que diferente. Mas o olho do mundo está em cima do cristão. Por isso que o cristão tem que estar, é verdade. Por isso que o cristão tem que estar sempre na presença, sempre ali no caminho. Porque uma saidinha que você dá para você não é cristão, você não é crente, não? É apontado. É por isso que nós somos luzes. Jesus diz, ó, vocês são luzes para isso. Não que nós somos super-heróis, usando aquilo que o senhor falou, mas nós somos cristãos, e a hora que você dá uma escorregadinha, você me perdoa, irmão, que eu só pisei no seu pé aqui, rapaz, você não pode, Jesus falou, não deixe o dia terminar sem você pedir perdão àquele que você ofendeu. Então nós precisamos procurar não sair do caminho, mas quando sair, corrige igual da rota, porque uma rota de meio grau no navio vai dar diferença de milhares de quilômetros lá no final da rota.
Olha o que diz, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diante daquilo que eles estavam vivendo o quê? Perseguição. Eles estavam sofrendo, mas a confiança deles estava no Senhor. E a nossa confiança tem que estar baseada no Senhor. No tópico 2, um obstáculo real. E aí, no meio da lição aqui, no final ali, diz assim, a sentença era morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Querido, nessa circunstância, eles combinaram, pessoal, você precisa apresentar o rei. Mas ela disse, olha, já tem 30 dias que o rei não me chama. E se eu me apresentar lá, eu corro o risco de morte. E se eu me apresentar e dizer o que eu quero, eu posso morrer. Meu irmão, a nossa vida tem que ser uma vida de entrega todos os dias. Todos os dias. Eu sou melhor. Não. É aquilo que nós aprendemos. É ter uma vida de entrega. E o que é ter uma vida de entrega? De submissão a Deus. Ela sabia que podia morrer. Nós vivemos num país, entre aspas, livre, onde você pode falar, ninguém vai entrar aqui na nossa igreja e matar todo mundo que está sentado. Porque nós temos condições de falar abertamente do amor de Jesus. Há países aí fora que você não pode nem se ter uma reunião. A reunião deles é escondida. Por quê? Por causa da opressão que sofrem por causa do Evangelho. Nós temos a liberdade. E aqui, ele diz, olha, você vai se apresentar ao rei, vai revogar essa situação, vai contar para ele o que está acontecendo. A sentença de morte não é apenas eu e o povo que está aqui fora que vai morrer. Você também está correndo risco de vida. Ele buscou, orientou e disse, agora é a hora de você cumprir o propósito de Deus. Irmão, Deus vai nos dando experiência na nossa vida, aqui, ali, situações, momentos, uma palavra. Eu fico maravilhado quando o irmão fala assim, olha, eu estava conversando com alguém e eu consegui instruir a pessoa, mostrar para ela. Bom, eu conheci o Franciel antes. Rapaz, pensa num homem bravo quando falava de Jesus. E agora ele falando de Jesus, irmão, isso é maravilhoso, irmão. Isso é gratificante demais. Ele, justamente o que o senhor falou é o que ele fazia. Mas você não é crente? Não é? Quantas vezes eu ouvi ele falar isso para mim? Você não é crente? Eu acho tão lindo Deus que ele trabalha no improvável. No improvável. Quando eu falo que não tinha condição de eu estar numa igreja hoje, eu sei quem eu era. O impossível. E aí, Esther falou assim, ó, se eu for lá, é provável eu morrer. A probabilidade humana é uma, a probabilidade de Deus é outra, não é verdade? E assim Deus faz. Lucas, deixa eu pôr aqui. Aleluia. Lucas 18 e 16 diz assim: mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos,
e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Não impeça, não limite, mas se aproxime dele. Os discípulos eram os opressores, né? Não chega perto não. Jesus falou assim, rapaz, deixa se aproximar. Porque aquele que se aproxima de Jesus, irmão, é impossível deixar. Eu imagino, né, a história não conta, mas aquelas crianças que tiveram a experiência de se aproximar de Jesus, de ouvir dele tais palavras, deixar eles chegarem a mim. Que nós possamos cada dia mais nos achegarmos a Ele. Que as experiências, se o Monge Vitor for contar as experiências dele aqui, nós ficamos o ano inteiro sentado aqui ouvindo. Por quê? Porque Deus é aquele que trabalha para aqueles que se aproximam. E se aproximar, ela estava com medo de se aproximar, porque risco de morte. Mas não impeça o projeto de Deus na sua vida. Ai, meu irmão, eu estou velho demais. Eu sou novo demais. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Deus é aquele que vai nos capacitando. Vai nos capacitando. É quando você entra numa empresa. Quando eu entrei na empresa, aqui a primeira vez, eu entrei como auxiliar. Qual que é a expectativa de um auxiliar? Nenhuma. Aprender. Você vai aprendendo e dependendo da sua capacidade, você fica muito tempo naquele cargo. Mas quando você tem o intuito de aprender e evoluir, é impossível não ser notado. Mas eu não quero ser notado. Aonde você estiver, é impossível, no meio da escuridão, uma luz não ser notada. É impossível. Se nós estivermos aqui de noite, apagar todas as luzes, se alguém acender um fósforo, tem uma luz ali. A luz, ela é notada em qualquer lugar. E que nós possamos ser essa luz. Que nós possamos ser esse diferencial. Autoritarismo e morte. Do meio para o final aí diz assim, decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas por vez, mas nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história. Recentemente um ditador, fala aqui o nome do ditador, que morreu, e Assuero, diz aqui a história, que 8 anos depois desse episódio, ele também sofreu, por causa dos seus súditos, e morreu, porque entraram na sua presença. Então ele estava se precavendo, aquele que entrasse sem ele ser chamado à presença do rei, podia assassinar o rei. É por isso que ele tomava algumas precauções. Para quê? Para que se alguém chegasse sem ele ser chamado, não, pode matar, não sei o que ele quer fazer, não sei o que ele quer, não sei qual que é a intenção. Então ele estava se precavendo. Livra muitos infortúnios. Quando atacados, Deus é a nossa defesa. Porque a nossa confiança tem que ser no Senhor. E se nós não tivermos confiança nele, tem pessoas que estão tremendamente depressivas, que não conseguem sair da sua casa, não conseguem ir na padaria comprar um pão. Por quê? Perderam a confiança. Conheci um irmão lá no Mato Grosso do Sul, e a gente chamava ele para, no final do culto, vamos comer uma pizza. Não, pode acontecer uma fatalidade. Alguém pode entrar no restaurante, mas você ficar pensando assim, você não vive.
Não, mas eu tenho que me precaver. Bom, é Deus que cuida de nós. Se você estiver dentro de casa e Deus não estiver cuidando de você, vai entrar alguém ali e vai fazer alguma coisa. É Deus quem cuida. É Deus quem trabalha ao nosso favor. Vamos seguindo. Converser Esther, confiando na providência divina. E aqui, do meio para o final, diz assim, se Esther não se dispusesse interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava, a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento, de outra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. É o que nós já comentamos, né? Por quê? Olha, se Deus não usar você, Esther, Ele vai tomar outra providência. Mas o seu propósito de estar lá não era mera coincidência. Você está no emprego que você está hoje, não é mera coincidência. Porque alguém precisa ouvir aquilo que você tem. Alguém precisa. Eu já contei isso para vocês, mas não dá para fugir de acordo disso, né? Quando eu estava morando no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, todo início de safra tem a missa. E na missa, eu nunca ia na missa. Eu vou na missa, se tivesse um culto evangélico, eu ia no culto, né? Mas não tem, eu não vou na missa. E primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, senti no coração, você vai para a missa. Na missa? Estou ficando doido, né? E aquela voz começou a ecoar no meu ouvido. Você vai para a missa, uma semana antes, se prepara. Preparar? Ir na missa? O que vou fazer na missa? Me preparar para quê? Para ir na missa? Se prepara. Vai para a missa. Chegou no dia da missa, passei direto. Lá para o meu setor, na minha sala, sentei, sem esperar acabar a missa, e vou chegar para me distribuir o serviço. Bom, comecei a passar mal, você não tem ideia. Porque Deus queria me usar. Eu falei assim, mas não é possível. Eu falei, será que é para mim ir na missa? Aquele suador que eu estava passou na hora. Se eu não fosse, Deus ia usar outro. Mas era para mim estar lá. Quando eu cheguei na missa, meu supervisor chegou em mim e falou assim, que bom que você veio. Eu vou falar para a menina organizadora ali, para você dar uma palavra. Como assim dar uma palavra? Você, aguenta aí. Ele saiu dali onde eu estava, foi lá, falou da menina. Falou assim, depois do padre, você dá uma oportunidade para o Hermes você representar os evangélicos. O padre falou, fez a missa, fez todo o que ele faz normalmente na missa, beleza. E eu comecei a suar agora de outra forma, né? E agora, Jesus, o que eu vou falar? E aí, eu usei as mesmas palavras do padre. Eu disse, olha, quero agradecer a grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, ao padre que mencionou aqui o livro de Gênesis, e ali eu comecei, irmão, a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Falei 10 minutinhos, disse, vamos ficar de pé, vamos orar? E aí, nós ficamos de pé, orei, quando eu olhei do lado, o padre estava enxugando as lágrimas. Por quê? Deus queria me usar. E se eu não fosse, ia ser outro. Mas os propósitos de Deus não serão abalados por causa de nós. Mardoqueu olhou para Esther e falou assim, olha, se você fizer, a oportunidade está na tua mão.
Se você fizer, você vai cumprir o propósito de Deus. Se você não fizer, Deus vai agir de outra forma. Não sei qual é a forma que Deus poderia agir ali, mas é porque ela fez. Senão teríamos uma outra história. Mas a ação de Deus em favor do seu povo sempre será evidente, sempre será prioridade. Os primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisava agir. Antes de tudo, porém, é preciso clamar a Deus para que Ele dirigisse e lhe desse graça diante do rei. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui sobre estarmos preparados. Todas as situações da nossa vida, nós precisamos estar preparados. Se você quiser uma promoção no trabalho, o que você precisa fazer? Dedicar mais, estar mais preparado. Né? Não adianta, uma vez chegou um funcionário para mim e disse: eu quero, ele era mecânico júnior, eu tenho condições. Você tem? Tem. Tá bom. Que curso você tem de mecânico? Eu não tenho curso. Você não tem curso. Que faculdade você fez? Não tenho faculdade. Tá. Quantos anos você tem de mecânico? 2. Meu queridão, não dá. Você não tem uma capacitação, você não tem uma formação, você não tem nada. Você aprendeu aonde? Aprendi aqui. Peraí, o que você faz de diferente? Se eu te der um motor para montar, você monta? Um motor eu não monto. Se eu te der uma bomba hidráulica, você monta? Não, eu não monto. Então, o que você está querendo? Para você exigir alguma coisa, você tem que estar preparado para ela. Para você igual, né? Se você fala assim, eu quero dirigir aquele caminhão. Tá, qual é a letra da sua carta? Eu não tenho carta. Irmão, você está pedindo o quê? Eu quero pregar. Tá. Pregar é um dom. Deus capacita, Deus abençoa. Quantos cursos você tem? Você vai na escola dominical? Você vai no estudo de ensino? E a pessoa quer pregar. Ele não se preparou para aquilo. Ele não se preparou nem para dar uma saudação, ele quer pregar. Eu fico, às vezes, bravo comigo mesmo, ali me remoendo. Às vezes alguém fala assim: eu não me preparei, mas é para Jesus mesmo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Jesus pode pegar o resto sem se preparar. Não me preparei, mas eu vou ler um versículo aqui. Ninguém precisa saber que você não se preparou. A oportunidade é sua. O que você vai fazer com ela? Irmão, eu vou ler um versículo. A partir dali, você fala assim: puxa vida, eu tive uma oportunidade, não dispensei ela, eu vou preparar mais um versículo, vou deixar pronto. Porque aquilo vai te despertando. Quando você tiver uma oportunidade, seja aonde for, você fala: eu tenho um versículo, estou preparado. Estou precisando de um motorista. Opa! Que carta que é a sua? É ele. Opa, eu sei que eu quero. Que curso você tem? Eu tenho curso móvel, eu tenho curso de direção defensiva. Não, é o preparo que nos dá oportunidades. Você pode ser uma pessoa 100% boa, todo mundo olha em você, mas você não está preparado. Como é que você vai exercer novas funções? Na igreja, tem que ter curso, pastor, para ser líder de jovem? Não tem. Mas você tem que estar preparado para aquilo. Tem que estar preparado para ouvir problema, para resolver problema.
Tem que ter Perfil é o quê? Se não a prática daquilo que nós aprendemos. Aí a pessoa fala assim, não, mas se eu tivesse lá, ia ser diferente, não ia nada. Ia causar problema para o pastor. Por quê? Porque nós precisamos ser moldados. E o que nos molda é a palavra de Deus. Esther falou assim, ó, eu preciso me preparar. Vamos fazer uma coisa? Eu vou entrar num propósito com Deus aqui, eu, as minhas moças, nós vamos jejuar por 3 dias. Mardoqueu, fala para o povo se preparar também. Vamos entrar numa batalha espiritual. Porque além da minha vida estar em jogo, a vida do povo também está. Porque se Esther morresse ali, o povo não seria atendido. Mas ela disse, ela identificou que ela precisava do quê? De preparo. Ela identificou que Deus precisava agir, então eu vou clamar para Ele. Ela identificou que a situação ali precisava, não era de uma ação humana. Deus precisava intervir. Quando Alice nasceu, e ela estava no hospital ali, nasceu de 8 meses, e a médica, quando a Alice nasceu, correu para a sala para intubar ela, né? Como chama? Oxigênio. Onde fica a criança recém-nascida? Incubadora. E ela correu, colocou na incubadora e ficou ali tomando medicação, deu convulsão nela, febre muito alta, não baixava a febre. Eu cheguei, né, depois de um dia, né, que ela estava ali naquela situação, falei para a médica, eu cheguei 6 horas da tarde ali, que era a hora que a gente trocava o turno, passava as informações. Ela falou assim, ó, pai, sinto dizer, mas sua filha pode não amanhecer amanhã. Eu disse, mas o que aconteceu? O padre me explicou tudo. Se nós precisamos de dar um alimento para ela, mas esse alimento só vem de Campo Grande, só chega aqui meio-dia amanhã. E eu falei assim, não, eu vou buscar. Fala que eu vou buscar. Eu falei assim, não, você não pode transportar. Tem que ser de ambulância. Eu falei assim, vamos enfrentar uma ambulância. Né? Nós vamos atrás, o que precisar fazer, nós vamos fazer. Você não é assim que funciona. Sabe quando vai te tirando as suas forças, tudo aquilo que eu podia falar para ela, eu falei. E ela foi, ó, não pode, não pode, não pode. Eu falei, daí, qual é a possibilidade dela ficar com vida? Eu falei assim, nenhuma. Tá bom. A Keila chegou, já estava no quarto, ela chegou, e aí como é que está a Alice? A doutora ia falar e eu intervim. Eu falei assim, Alice está bem, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A doutora olhou para mim, falou assim, a senhora pode ficar tranquila. Eu entendi, e vai dar tudo certo. Irmão, minhas pernas tremiam. Mas eu não tinha outra coisa a não ser pedir socorro. Para quem? Para Deus, irmão. Só Ele podia intervir. Eu fui para casa, deixei aquele no hospital, fui para casa, fui orar. O que podia fazer? E muitas das vezes, nós nos colocamos, né? Não é pôr Deus na parede, não. E aí ele fala assim, não, eu pus Deus na parede. Ah, bom, Ele é Senhor. Eu fui orar para esse Deus. O Rubens foi orar comigo, ele era pequenininho aí. Orou ali e falou, pai, deu tudo certo, eu vou brincar. Tá bom, filho, vai. Mas ele, fiquei ali para esse Deus. Eu não tenho o que fazer. Mas o Senhor Deus, o Senhor cuida. Se for para levar ela embora, amém, por isso eu estou em paz. Mas se for para ela viver, intervenha.
porque o Senhor deu domínio. Eu gosto de orar ouvindo música. Eu estava ouvindo a rádio, o irmão da rádio. Ô pai, você que está aí do outro lado orando, deixa eu te falar uma coisa, a sua filha que está no hospital não vai morrer. Ah, irmão, é espiritual, irmão. Pessoa comum não tem como entender isso. Pessoa natural não consegue entender isso. 8h06 da noite. 8h06 da noite. Eu olhei, como que é? É isso mesmo. Você não está orando? Deus mandou te dizer que sua filha não vai morrer. E eu descansei naquela palavra. Dormi, de boa. 5 horas da manhã levantei e fui para o hospital. 6 horas trocava o turno. Ninguém me ligou durante a noite. Fui para o hospital, cheguei no hospital, esperei conversar com a doutora. Doutor, e aí? Como é que está a minha lista? Falei assim, pai, não tenha muitas esperanças. Mas por volta das 8 da noite, nós conseguimos dar alimento para ela se alimentou, a febre baixou, e eu disse, glória a Deus. Ela falou, que glória a Deus? Tá doido da cabeça? Quem fez fui eu, eu agradeço a Deus mais uma vez, doutora, porque usou a vida da senhora para trabalhar isso para a minha filha. Ela não entendeu nada, né, mas saiu, e aquela chegou, e a Alice, eu falei, Alice está bem, oh, glória a Deus. Irmão, você saiu de hoje, a Alice está aí, com 10 anos, correndo para lá e para cá, uma bênção de Deus na nossa vida. Por quê? Propósito de Deus, confiança. Esther olhou e falou assim, ó, eu não posso, mas se Deus me der a permissão, eu vou chegar lá. Mas ela se capacitou primeiro. Ela buscou aquele que podia fazer alguma coisa. E não era por ela, era pelo povo. Não era simplesmente por ela, era por alguém. E amar o próximo é oferecer a sua própria vida. Vamos seguir. Confiar em Deus não é tentá-lo. E aqui tem algo muito interessante. Quem pode ler para mim? Aqui o confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediram a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e fogo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Bom, isso aqui é um perigo que corre em diversas igrejas. As pessoas são orientadas a enfrentar Deus. Se Deus não fizer, eu não volto mais aqui. Se Deus não curar, eu não venho mais na igreja. Se Deus não me deixar milionário, eu vou abandonar a fé. Não, faça isso que vai acontecer. Faça aquilo que vai acontecer. Veja, Mateus, capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo
do templo. Versículo 6: E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7: E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Queridos, quantos de nós temos tentado a Deus? Eu estava vendo um vídeo e o pastor falou assim: olha, tinha um irmão lá na África que ele, um dia, oração, profeta e tal, e ele falou assim: olha, eu vou no meio daquele lago muito profundo lá. Foi no meio do lago, assim, eu vou andar sobre as águas. E ele não sabia nadar. E ele foi, avisou todo mundo, falou assim: hoje Deus vai me usar e eu vou andar sobre as águas igual Jesus andou, Pedro andou. Quando ele pôs o pé na água, afundou. Estava no meio do lago, não sabia nadar, morreu. Isso é tentar a Deus, irmão. Isso é tentá-lo. Não, eu vou pular do avião sem paraquedas, Deus vai mandar uns anjos para me segurar. Isso é tentar a Deus. Não, eu vou sair daqui, vou em tal lugar, Deus vai me livrar lá. Isso é tentar a Deus. Jesus olhou, o inimigo falou assim: se você se jogar daqui para cima, em sã consciência, a palavra diz que os anjos vão vir te pegar. Jesus disse: não, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E de uma forma muito errada, né? Crenças são difundidas dentro das nossas igrejas, religiões. Mandar em Deus e pulo na parede, é aquilo que nós falamos agora há pouco, sobre maneira divina, não poder ser desafiada por ninguém. Deus não pode ser desafiado. Não, Deus não fizer, Ele não é obrigado a fazer nada. Ele é Senhor. Como que você vai dar ordem ao seu Senhor? Não tem como. Se na terra a gente não pode chegar no superior e dar ordem para ele, imagine no céu. Não, mas Deus tem que fazer para mim. Não, Deus tem que me curar. Deus tem que me dar. Por acaso Deus é Silvio Santos, fica dando as coisas aí? Não é. Deus nos guarde. E Esther não tentou a Deus, ela buscou orientação, ela foi e alcançou misericórdia. E quando nós vamos para o culto, estamos no culto, deixa eu te falar uma coisa, não é para você. Como assim não é para mim, não? É você que presta culto. Você vem para a igreja, se fulano não vir, não vai acontecer. Vai, irmão. Porque o culto não é para nós. O culto é para Deus, é para Jesus. A Ele seja a nossa glória, a honra, o louvor. Mas o fulano não canta bem. Foi daí. O louvor não é para você. O louvor é para Ele. É diferente daquele que não se prepara. É diferente. Mas aquele que se prepara. Mas a voz é ruim. Não. A adoração é para Ele. Deus não diferencia a nossa voz. Deus diferencia a intenção do coração. Aí eu vou louvar para todo mundo ver que eu estou louvando bonito. Você vai louvar, vai ser bonito, mas vai ficar só aqui.
nessa atmosfera. Agora, aquele que tem o seu coração voltado a Deus, a sua adoração a Deus, bom, pode ser uma taquara rachada, pode ser a leitura de um versículo, pode ser um testemunho. Deus vai receber a sua adoração, porque o culto é para Ele. A gente tem que se dedicar para dar o melhor? Claro que tem. A gente tem que se dedicar para fazer o melhor? Sim. Mas não é para receber aplausos, não. Aquilo que você fez, você recebeu aqui mesmo. O galardão nosso não é aqui. Ah, mas se eu falar bonito, eu vou conseguir trazer mais pessoas. Se prepare então para falar bonito. Hoje, graças a Deus, tem uma oratória diferente, consegue falar um pouco mais, mas não são horas e horas sentado, lendo, buscando, orando. Quando a gente faz um plano de leitura, eu leio aquele capítulo 1, 2, 3, 4, 5, para conseguir tirar alguma coisa para falar. A escola dominical às vezes é 1, 2, 3 horas. Te prepare para chegar aqui e entregar algo de qualidade. Por quê? Porque eu preciso que os irmãos entendam aquilo que eu estou falando. Porque se não entender, vai sair daqui e não vai gerar uma mudança. E a palavra de Deus, ela, irmão, ela transforma a nossa vida. Eu acho tão lindo. Tem vezes que a gente lê uma palavra e a gente acha que aquela palavra aí não vai fazer efeito em ninguém, não vai. Você sente, você fala assim, eu não vou guardar essa palavra mesmo. Esses versículos também. Na hora vem na cabeça, mas não, peraí, não é eu que escolho a palavra. Naquele dia você pode ter certeza, tem alguém que responde aquela palavra. Essa palavra mexeu comigo, essa palavra falou comigo. Porque não é da gente. Alguns dias atrás, eu cheguei num ambiente e ali não estava sendo falado a palavra de Deus. Eu cheguei, eu comecei a falar de Deus, mas eu focava em duas pessoas. Eu comecei a falar para aquelas pessoas. Chegou uma pessoa de fora, que parou, não conhecia essa pessoa, parou e começou a dar ouvido a palavra. A hora que eles viram a hora, já fazia uns 20 minutos que eles tinham perdido a hora para voltar da hora de janta. E aquele menino que chegou, e eu focado em duas pessoas, eu achando que eu estava falando para aquelas pessoas. A hora que eles falaram, moça, nós está perdendo hora, nós temos que ir embora. Aquele menino que estava lá e falou assim para mim, você é evangélico? Rapaz, você falou que eu precisava. E quando ele saiu dali, ele me deu o telefone dele para depois a gente conversar. Quando ele saiu dali, a pessoa que eu achei que eu estava com foco nela, que eu tinha falado Deus para ela falou para mim, você não sabe, eu estou admirado com Deus trabalha. Fininho, para você ver como é que o foco mudou e ele acabou ficando interessado. Ele falou, estou admirado como Deus trabalha. O que você falou aqui é verdadeiro. Ele acabou se impressionando do que Deus fez, não do que o Fininho estava fazendo, porque o Fininho não sabia o que estava fazendo. O Fininho estava falando a palavra de Deus. E nós somos inseridos, né, no meio de pessoas que estão sedentas. Então, com o exemplo que Deus fez ali naquele lugar, que eu achei que eu estava falando para ele, ficou muito mais envolvido na palavra do que nas minhas palavras. Sim. E isso é maravilhoso, irmão. Às vezes a gente se pega conversando com alguém e tal, e aí tem outra pessoa do lado, e a pessoa se mostra interessada e quando vê, Deus está trabalhando. Claro que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela
sempre vai alcançando aqueles que estão sedentos. E aí, ó, aqui na nossa lição, né? Sua conduta, a prudência e preparação. Por isso Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Irmão, nós temos que ter uma vida de preparo. Primeiro, nós temos que preparar o quê? Espiritual, a busca de Deus. E o que é esse preparo? É dedicação. Nós nos dedicamos a fazer alguma coisa. Deixa vir. Deixa vir. Então nós temos que estar preparados, a nossa vida tem que estar preparada, espiritual, emocional e fisicamente. Nós temos que ter condições físicas de ir e vir, anunciar, porque se a gente não estiver bem fisicamente, você não consegue fazer. Se você não tiver um preparo emocional, você ouve problemas de outras pessoas, você não consegue lidar com eles. Então a gente tem que se preparar, e a nossa batalha, ela é espiritual. Há uma batalha espiritual que nós precisamos lutar constantemente contra o mundo espiritual. Quantas das vezes a gente não luta em batalhas espirituais de madrugada? Que nem trabalha à noite, eu já trabalhei à noite. Quantas das vezes, né, o mundo espiritual está conspirando contra nós? E aí vem pensamentos, vem situações, e você... Quantas vezes eu não parava o carro de madrugada, e ia lá, se ajoelhava e falava: Deus, me dá graça aí, que eu não estou dando conta. Tribulação, opressão, porque lidar com problemas de outras pessoas, irmão, não é fácil. Não é fácil. Isso precisa de um preparo espiritual. Não adianta eu falar assim: eu quero ser pastor, e eu não tiver preparo para isso, eu não tiver um chamado para isso, eu não tiver qualificações para isso. Então nós precisamos ter uma vida, né, pautada, né, nos preparando como o Senhor se preparou, espiritual, emocional e fisicamente. Que nós possamos estar sempre preparados. E para a gente encerrar, Provérbios 14:1. Enquanto o jovem chega aí, 14:1 diz assim, ó: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Esther estava ali naquela condição, o rei já tinha apontado o cetro para ela. Ela chegou, ela podia ter contado para o rei ali. Aproveitando que as irmãs estão aqui. A mulher sábia edifica a sua casa, porque ela já teve a oportunidade de falar, mas ela não falou. O rei falou assim: pode pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou. Ela disse: não, rei, eu só quero compartilhar com o senhor um banquete. Vai lá no meu aposento, na minha casa, leva a mão contigo. Ele foi. Chega no banquete, ela prepara o banquete, o rei fica maravilhado. Qual é o homem que não fica maravilhado quando a esposa prepara alguma coisa diferente? Ela pediu naquele momento? Não, mas vem com a expectativa. A expectativa, irmão. Já viu quando você liga para a esposa e ela não atende, e você vai ou manda uma mensagem e apaga? Você está doido, irmão? O que foi? O que está acontecendo? O rei ficou dessa forma. Puxa, não, rei, eu vou fazer assim, vou te fazer outro banquete. Aí eu vou te falar que eu preciso. E a
mulher sábia, ela realmente edifica a sua casa. Que nós possamos conseguir extrair também o melhor de nossas esposas. Orientar, conversar. Porque quando ela vai pedir alguma coisa para nós, ela sabe pedir. Tem as suas artimanhas para conseguir alcançar essas coisas. Mas a tola destrói. Que nós possamos buscar cada vez mais a sabedoria de Deus. Amém, meus irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ouvir nossas crianças.